Aleluia. Boa noite a todos, graça e paz da parte de Jesus. Para mim é uma alegria estar aqui, um prazer imenso. Essa igreja aqui tem construído laços eternos. Pastor Jefferson, Maraísa, são amigos queridos, pessoas que compartilham o coração, pessoas que frequentam a minha casa. E veio comigo aqui também o meu irmão, o evangelista Crifson. O nome dele é esse mesmo, irmão. Crifson. No outro dia tentei falar 2 vezes seguido, entrei no mistério. Crifson. E também esse povo lindo de Cabo Frio aí, que estava na sede hoje e veio aqui comigo. Eu tenho uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Quantos aqui querem ouvir a voz do Senhor? Amém. Então, sem delongas, se você pode, abra a sua Bíblia. Eu vou citar 2 textos. O primeiro deles se encontra na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 13. Se você puder abrir aí, 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, e versículo 13. Se você quiser abrir também, em Marcos, no capítulo 9, eu vou ler após esse versículo. Se você achou, diga achei. Se você estiver perdido, fala, estou procurando. Todo mundo achou? Na minha tradução diz assim: mas por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas. Repita comigo, 3 coisas. Não, bem forte, pessoal de casa ouvir. 3 coisas. Isso. Que nos guiam até a consumação de tudo. Mas por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o amor desses 3 é o maior. O tema da mensagem de hoje é esperança inabalável. Agora, se você pode, abra em Marcos, no capítulo 9. Evangelho escreveu João Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 14. Na minha tradução diz assim: quando desceram a montanha para reunir aos outros discípulos, viram-se rodeados por uma multidão imensa, que debatia com os líderes religiosos. Eu trago a Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson. Assim que Jesus viu o povo agitado, correu para ele e o saudaram. Ele perguntou: o que está acontecendo? Por que toda essa agitação? Um homem da multidão respondeu: mestre, eu trouxe meu filho, que foi deixado mudo por um demônio. E toda vez que o demônio se apossa dele, joga-o no chão. O menino baba, arranja os dentes e fica rugindo como uma tábua. E fica rígido como uma tábua. Falei com os teus discípulos esperando que eles o libertassem, mas não puderam. Repita comigo, mas não puderam. Jesus suspirou, incomodado. Mas que geração! Vocês não conhecem Deus? Até quando eu vou ter que aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter que passar por isso? Tragam um menino aqui. E eles o trouxeram. Quando o demônio viu que Jesus, de longe, apossou-se do menino, que ficou babando e se contorcendo no chão. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? Repita comigo, há quanto tempo isso acontece? Desde que era pequeno, e muitas vezes o demônio joga no fogo ou no rio para matá-lo. E aí eu queria que você prestasse atenção na fala desse pai. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha misericórdia e nos ajude. Eu vou repetir: se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha misericórdia e nos ajude. Jesus disse: se eu puder, tudo é possível àquele que tem fé. Assim que Jesus disse essas palavras, o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajude a vencer
as minhas dúvidas. O pai do menino exclamou: eu creio, mas ajude a vencer as minhas dúvidas. Até aqui, feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a tua palavra, e em graça nessa noite pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade em mentes, em corações, e assim como naquele dia o Senhor curou, não só o menino, mas o pai do menino, que o Senhor possa curar homens, mulheres, crianças e anciãos nessa noite, para a glória do teu nome. Oramos com fé, em nome de Jesus, amém. Eu fiz questão, queridos, de ler o que Paulo escreveu na carta à igreja de Corinto, no capítulo 13, quando Paulo resolveu falar sobre o amor. E 1 Coríntios 13 fala especificamente sobre o amor, e Paulo usa um capítulo inteiro para falar sobre amor, e no final ele fala sobre as 3 virtudes teológicas, que é a fé, a esperança e o amor. E Paulo diz que quando tudo acabar, 3 coisas vão estar lá: a fé, a esperança e o amor. É uma verdade que nos dias de hoje, mesmo passando por muita coisa e acabando muita coisa, o que resta na vida de muita gente é a fé, a esperança e o amor. Mas a verdade é que muita gente já perdeu a esperança. E eu venho nessa noite falar sobre essa esperança inabalável. Não uma esperança de um super-homem ou de uma mulher maravilha, porque nós somos seres humanos, e como humanos que somos dotados de fraquezas e debilidades. Todo homem, ele é dotado de limitações. Nós, como cristãos, que somos também conhecidos como evangélicos, a verdade, presbítero Júlio, é que os cristãos, eles têm que estar bem o tempo inteiro. A gente tem que chegar na igreja sempre com um sorriso no rosto, e se porventura a gente estiver com um semblante caído e alguém perguntar para a gente o que está acontecendo e a gente vai dizer: eu não estou bem, as pessoas vão dizer: ué, mas você não é crente? Ué, mas você não serve a Deus, por que você está assim? E isso diz para nós que nós temos que estar bem o tempo inteiro, só que ninguém consegue estar bem o tempo inteiro. Afinal, ouvimos no início do culto o pastor Jefferson falando a história da irmã que estava passando um momento de apreensão na sua alma, e enquanto estava vivendo esse momento, ela não estava nada bem. Isso mostra para nós aquilo que o próprio Jesus disse, que no mundo nós teremos inevitavelmente aflições, mas o próprio Jesus disse que devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E aí a gente se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e eu queria que você entrasse nessa história comigo. Jesus havia subido um monte chamado Monte da Transfiguração. Ele levou Pedro, Tiago e João. Subiu a montanha, e lá houve uma espécie de epifania. Moisés apareceu, Elias apareceu, Pedro estava lá e disse: vamos fazer uma tenda aqui, porque aqui está muito bom, aqui está maravilhoso, aqui está gostoso demais, então vamos ficar aqui. Então, maravilhas estavam acontecendo no cume da montanha, ao ponto de Pedro querer construir uma barraca. Isso mostra para nós, Crifson, que existem momentos no culto como esse, maravilhosos, na presença de Deus, que a gente não quer mais ir embora para casa, que a gente quer ficar vivendo isso aqui a vida inteira, que a gente diz: vamos montar uma barraca para a gente ficar aqui o resto da vida. Mas a verdade é que os desafios, eles se apresentam para nós no pé da montanha e não no monte. Jesus disse para Pedro: Pedro, a vida não se resume somente a esse estado aqui de cima. A gente desfruta da presença de Deus aqui em cima para enfrentar os desafios lá embaixo. E ele desceu com os seus discípulos. E quando ele desceu com os seus discípulos, o que estava acontecendo antes? A Bíblia fala que um homem, ele possuía um filho. Repita comigo: um filho. Quem é pai e mãe, levanta a mão aí. Você imagina um filho seu vivendo um tempo de adversidade, meu Deus, de enfermidade. Eu tenho um filho de 4 anos e depois que a gente é pai, a gente entende na essência o que é a palavra amor. A gente é capaz de, se necessário for ou preciso, tirar o coração da gente para dar para o nosso filho, sim ou não? A gente é capaz de fazer tudo. E a Bíblia fala que aquele menino, desde muito novo, ele foi possuído por um demônio. E aquele demônio, ele
provocou a surdez naquela criança. A criança foi tomada dessa enfermidade e de vez em quando o demônio apossava-se daquela criança e ela tinha uma espécie de ataque epilético. Ela se revolvia e se estivesse perto do fogo, se lançava no fogo, se estivesse perto de um rio, se lançava no rio. Aí você imagina a preocupação dos pais dessa criança o tempo inteiro. Não podiam sair de perto da criança porque a qualquer momento o demônio poderia se apossar e a criança poderia morrer. Então era uma criança que demandava cuidados especiais o tempo todo. E nós somos pais e mães, se temos uma enfermidade com os nossos filhos, nós somos capazes de ir à lua para resolver ou tentar vencer essa dificuldade. O texto diz que o pai já tinha ido em todos os lugares. E eu imagino quando eles descobriram essa enfermidade, pastor Jefferson, a primeira coisa que eles procuraram era orar. Eles foram no sacerdote, pediram para que orassem, pediram no grupo das irmãs que todos orassem, levantaram um clamor pelo menino e eles colocaram expectativas. Esperanças foram levantadas de que Deus iria resolver, iria operar. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Isso mostra para nós que nem sempre quando a gente ora, Deus responde. Porque muitas são as vezes que eu oro e tudo que eu escuto é o silêncio de Deus. Eu não sei você, mas na vida eu sempre tive muito mais não do que sim. Infelizmente, inevitavelmente é assim. Mesmo sendo um pastor, a vida mostrou para mim que eu tenho muito menos do que gostaria, mas isso não me impede de continuar crendo e esperando e tendo a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. O fato é, já havia levado ao sacerdote, provavelmente os médicos da época, tudo o que tinha havia sido gastado para resolver o problema e todas as expectativas haviam sido frustradas. Foi quando, como alguns anos atrás, eu tive um problema aqui, sabe? Eu fui ao Rio, voltei para Cabo Frio, deixei o carro em casa, peguei a moto que eu tinha e fui para Búzios. Quando eu cheguei na metade do caminho, eu senti uma dor forte aqui. E eu falei, caramba, o que está acontecendo? Meu Deus, para mim tinha estourado alguma coisa aqui dentro. Falei, sangue de Jesus, será que é apêndice? Eu nunca vi dizer que é apêndice aqui atrás. Irmãos, eu passei um sufoco. Eu falei, Jesus, se o Senhor está me levando, se tem algum pecado oculto, revela, porque eu estou chegando aí, me recebe. E eu fui para casa, uma pessoa me socorreu, e eu orei, eu clamei, eu falei, Senhor, eu não aceito. Senhor, eu não aceito, e eu declaro a minha vitória, porque a gente ora, e a gente tem que orar. E a gente tem que ter fé. E eu coloquei toda a minha fé, e a minha sogra me deu 2 comprimidinhos de Buscopan. E depois que eu tomei 10 minutos, não passou, não senti mais nada. E eu falei, glória a Deus. Jesus me curou, eu fiquei feliz da vida. Só que no outro dia eu senti a mesma dor de novo. E eu falei, está amarrado. Só que soltou, porque às vezes a gente amarra e parece que solta. Você não vai ouvir muito pessoas falarem sobre isso, mas a verdade é que isso acontece na nossa vida, e se acontece, a gente sofre. E muitas são as vezes que a gente não entende por que isso está acontecendo. E a gente fala, Senhor, eu te sirvo, por que está acontecendo na minha vida? E se você for no Salmo 73, você vai ver um levita dizer, por um momento os meus pés quase vacilaram, porque eu tive inveja dos ímpios. Porque eles prosperam, eles enriquecem, eles são fortes, não adoecem. Asaf disse o que muito crente pensa, mas não tem coragem de dizer. Eu vou falar isso nada, vai que Deus me castiga. Porque a gente, desde pequeno, é introduzido a crenças limitadoras, a achar que o nosso Deus é um Deus que nos castiga. Crenças limitadoras. Em resumo, aquela dorzinha me fez operar uma vez. 1 ano depois de operar, não é laserzinho não, se eu levantar minha blusa aqui, pareço uma peneira, eu sou todo furado aqui na barriga. Eu operei 6 vezes. Repita comigo, 6 vezes. Eu operei 6 vezes o meu rim. E eu passei por 6 médicos, cada vez colocando as expectativas nele. E depois de um tempo a expectativa era frustrada e outro médico dizia, você tem que operar de novo, tem que fazer uma correção do que foi feito. Mas a diferença foi que eu nunca desisti. É aquilo que Paulo diz sobre esperança inabalável. E esse pai, ele ouve falar sobre Jesus. Ele ouve falar sobre um homem que estava curando pessoas. E curando
porque até então ninguém tinha o poder de curar. Então, se é cura, o meu filho precisa, eu vou levá-lo. E ele levou, e quando ele levou e chegou no pé do monte da transfiguração, os 9 discípulos estavam reunidos ali, Pedro, Tiago e João estavam na montanha, e sabe o que aconteceu? O pai chegou para os discípulos de Jesus e falou: eu trouxe meu filho aqui, que está com essa enfermidade, e eu ouvi dizer que vocês são discípulos de Jesus, e eu quero que vocês orem por ele. E se eu sou discípulo de Jesus e eu estivesse lá, eu ia orar. Eu ia botar a mão na cabeça daquele menino e eu ia repreender no nome de Jesus. E os discípulos fizeram isso. E você sabe o que aconteceu? Repita comigo: nada. A gente às vezes ora e não acontece nada. E como que a gente se sente? A gente se sente frustrado, sim ou não, irmãos? Quantas são as vezes que a gente não entende? E a Bíblia fala que havia uma grande agitação, porque os escribas e os fariseus estavam ali, e quem sabe até caçoando dos discípulos, dizendo para ele: vocês estão repreendendo o nome de Jesus, mas o demônio é surdo. E como é que a gente vai orar, Maraísa, no nome de Jesus, se um demônio for surdo? Ele sai ou não sai, gente? O demônio é surdo. Se ele não escuta, você está falando com ele. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Foi o que aconteceu. E eles começaram uma espécie de exorcismo: sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus. Mas o demônio não saiu. E o pai, vendo aquilo ali, vendo o filho dele passando por aquela humilhação, por aquela vergonha, por aquele constrangimento, e viu que nada puderam fazer. E muito tempo se passou até que Jesus desce com Pedro, Tiago e João. E quando ele desce o monte, ele diz: o que está acontecendo aqui? Por que está essa confusão toda? E de repente o pai do menino sai do meio da multidão, eu acabei de ler com você, e diz: eu trouxe o meu filho, o meu único filho, para que os seus discípulos pudessem orar por ele, mas eles nada puderam fazer. E aí o pai do menino diz o seguinte: se o Senhor puder fazer alguma coisa por ele, tem compaixão de nós e nos ajude. Presta atenção: se o Senhor puder fazer alguma coisa. O pai daquele menino estava falando com Jesus. Alguém que está dizendo: se o Senhor puder fazer, tem esperança de que isso possa ser resolvido, sim ou não? Provavelmente ele já não tinha mais nenhum tipo de esperança. Por quê? Porque todas as vezes que ele havia colocado as expectativas haviam sido frustradas. Jesus olha para ele e diz: se eu posso fazer, tudo é possível ao que crê. O pai do menino, olhando para Jesus, diz para ele: eu creio. Repita comigo: eu creio. Só que se você vê na tradução Almeida, se você vê na tradução NVI e também na tradução do Eugene Peterson, a Bíblia diz o seguinte: eu creio, e depois dessa frase eu creio, tem uma vírgula. Repita comigo: uma vírgula. E você sabe no texto o que representa uma vírgula? Quando a gente está lendo um texto e tem uma vírgula, o que a gente tem que fazer? Uma pausa. Isso mostra para nós que esse pai, ao se dirigir a Jesus e dizer para ele: Cristo, eu creio, é como se num momento ele piscasse os seus olhos e fechasse os seus olhos. Eu queria que você por um momento fechasse os seus olhos, se você pode. Aquele pai olhou para a vida dele e olhou para todas as portas que ele já havia batido sem sucesso. Ele pensou por um momento da necessidade que ele tinha em todos os lugares que ele foi, e ele não conseguiu êxito. E ele disse: a verdade é que eu já não creio mais. A verdade é que eu já não acredito mais, porque a gente acredita que Deus é poderoso. A gente não tem dúvida que Deus é soberano e que realiza o impossível. A gente até acredita que Deus realiza os mesmos milagres hoje, mas daí acreditar que Ele pode fazer hoje, aqui nesse culto, e na minha vida, espera aí, será que é possível? Mas tem tanto tempo, mas eu já fui a tantos outros lugares como esse, mas
tantas outras pessoas como essas oraram e nada aconteceu, por que poderia ser possível realizar o milagre hoje? E ele não aconteceu ontem. Por que ele não aconteceu pela manhã? Por que ele não aconteceu quando eu cheguei aqui na igreja antes do culto? É sobre isso que se trata. Uma esperança que muitas são as vezes que vão embora. Uma esperança que a gente vê o próprio apóstolo Paulo dizer que a esperança que se vê não é esperança. Porque Paulo diz, como alguém pode esperar aquilo que está vendo? Eu vou dar um exemplo. Eu cheguei mais cedo um pouco e o pastor Jefferson estava aqui e ele estava no meu aguardo, e eu imagino o pastor Jefferson na sacada aqui da janela da igreja me aguardando ansiosamente, e todas as vezes que vinha um carro com o farol aceso, talvez ele pensasse, deve ser o pastor Rafael, e quando o carro passava pela porta da igreja e ia embora, ele dizia, não era. Só que a partir do momento que ele me contemplou visualmente, que ele me viu, ele deixou de esperar, porque a gente só espera aquilo que a gente não está vendo. Quantos aqui estão esperando alguma coisa? Quantos? Uma promessa de Deus. Então, se você está esperando, você não pode ver. Se você não está vendo, você está na condição de espera. E Paulo diz, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E o pai daquele menino, por um momento, ele disse, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Ele fechou os olhos e ele falou, eu não acredito mais não. A verdade é que eu tenho que ser sincero aqui, porque não adianta eu mentir para o Senhor. Eu já não acredito mais. Sabe por quê? Porque nem mesmo os seus discípulos nada puderam fazer. Então qual é a garantia, qual é a certeza de que se eu acreditar, o milagre vai acontecer? E o texto diz que ele disse, eu creio, vírgula, mas me ajude a vencer as minhas dúvidas. Como a gente precisa disso aqui. Como a gente precisa de ter esse tipo de sensibilidade e sinceridade diante de Jesus. Porque quantas são as vezes que nós não acreditamos mais? A gente até fala com a boca, mas aquilo que está no nosso coração é totalmente o oposto. No último domingo nós promovemos lá na nossa igreja uma corrida e caminhada em favor da vida. Já é a segunda corrida e caminhada em favor da vida que fazemos em Cabo Frio. Por quê? Porque quando eu fiz a faculdade de psicologia, eu comecei a me aprofundar no tema depressão, ansiedade e suicídio. E você sabe o que aconteceu? A gente começou a trabalhar esse tema. O pastor Jefferson, na época, me ajudou muito. A gente ia para a praça pública, a gente abordava, a gente levava tenda com parceria com universidades, com psicólogos, para atender as pessoas. E você sabe o que acontecia? As pessoas iam em direção buscando por ajuda. E no último domingo a gente realizou a segunda corrida e caminhada em favor da vida contra o suicídio. Mais de 1.000 inscritos. Uma corrida da igreja. E nós fizemos uma corrida linda de 5 km. E enquanto a gente corria, a largada foi às 8h30 da manhã, no bairro Passagem, que passou pela Avenida Litorânea, próximo aonde o irmão Crivson mora, precisamente do lado do prédio onde ele mora, uma irmã chamada Miriam, serva de Deus, casada, com filhos, vivia já a angústia de um processo depressivo na sua vida, por conta de estresses mal resolvidos, indo a médico, indo a psicólogos. Em algum momento ela deixou de acreditar que era possível vencer. E enquanto os irmãos da igreja corriam na porta do seu prédio, o marido dela falou, amor, hoje é ceia, vamos para a igreja de manhã. Ela disse, amor, eu não vou hoje, fica aí, fica comigo. Ele disse, não, eu vou, hoje é ceia e eu vou então pegar o cálice e o pão, e quando eu voltar nós vamos cear juntos aqui, eu e você. E ela disse, pode ir, eu vou ficar aqui. E ele foi. E enquanto ele foi, estava lá na Metodista Central em Cabo Frio, pastor Elcio Brum, meu amigo, essa irmã ficou em casa, e quando
Ele estava lá na igreja, os irmãos da igreja estavam correndo na frente da casa da irmã Miriam em favor da vida contra o suicídio. E o marido dela chegou em casa com o cálice para cear com a sua esposa, e ela estava pendurada no ventilador de teto, numa corda, morta, porque havia tirado a própria vida. Eu estou falando de uma serva de Deus. Eu estou falando de uma mulher que orava. Eu estou falando de uma mulher que tinha filhos, que tinha expectativas, mas que em algum momento perdeu a esperança. Porque quem tira a vida não quer morrer, diferente do que muita gente pensa. Quem tira a própria vida quer se libertar de uma dor que carcome o peito, uma angústia. Nós estamos fazendo a nossa parte. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus dizendo, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quantas são as vezes, queridos, que nós somos como o pai desse menino, que até dizemos que cremos, mas no fundo já não acreditamos mais. Só que ele teve a coragem de dizer, Senhor, eu creio, mas ajuda com as minhas dúvidas. Me ajude com as minhas dúvidas. E você sabe qual foi a resposta de Jesus para aquele que foi totalmente sincero diante dele? Jesus não criticou, Jesus não apontou o dedo, Jesus não condenou. Quem condena são as pessoas que estão do nosso lado. Quem condena é aquele que está à nossa volta, que diz, vai para o inferno, que diz, vai para o céu, que diz, vai para o mundo, que diz, pode, que diz, não pode. O pastor Cláudio Duarte, ele disse que quando a gente chegar no céu, a gente vai ter 3 surpresas. Repita comigo, 3 surpresas. 3. A primeira, quando você abrir os olhos, você vai falar, rapaz, não é que eu vim mesmo? Que doideira, estou aqui, né? Caramba. A segunda é quando você olhar para o lado, você vai, fulano? Rapaz, você não é que veio mesmo, rapaz? Eu achava que você estava desviado, rapaz. A terceira é, cadê fulano, hein? Então, vem cá que eu vou te falar, ele não veio, foi lá para baixo. Então, quem conhece o coração do homem é Deus, e o texto diz que o pai desse menino disse, eu creio, mas me ajude a vencer as minhas dúvidas. E Jesus, tomando o menino pela mão, não quis saber se o menino era surdo, se era mudo, se o demônio ouvia, se o demônio não falava, repreendeu o demônio na vida daquela criança, pegou a criança, colocou de pé e entregou para o seu pai. A pergunta que eu tenho para fazer para você, Jesus sabia ou não há quanto tempo sucedia aquilo na vida daquela criança, sim ou não? Por que ele perguntou? Por que algumas perguntas retóricas aparecem na Bíblia? Se Jesus sabia, para que ele perguntou? Quando ele chegou no tanque de Betesda, ele viu aquele coxo que estava ali há 38 anos. Jesus sabia quanto tempo ele estava ali, sim ou não? Por que Jesus perguntou? Quando a mulher do fluxo de sangue lá em Cafarnaum tocou no seu talite, na franja das suas vestes, ele parou e disse, quem me tocou? Ele sabia quem havia tocado, sim ou não? Por que ele faz algumas perguntas retóricas? Ele perguntou ao pai desse menino, porque ele iria realizar o milagre na vida do filho, mas havia necessidade do segundo milagre ser realizado, que era na vida do pai, que já não acreditava mais que era possível. O pai dessa criança já não tinha mais uma esperança inabalável, uma esperança de esperançar, de esperar, mas sim uma esperança de não aguardar mais, de não ter mais a certeza. Aquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que já havia gasto toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro com os médicos, ninguém e nada havia trazido um resultado positivo para ela, até que ela ouve falar sobre Jesus. Eu me lembro, Maraísa, de ter ministrado uma palavra no Seio de Cabo Frio, que eu disse que a nossa vida não muda quando a gente ouve uma mensagem na internet. Eu estou falando de mudança de vida, eu estou falando de mudança e transformação. A nossa vida, a minha vida muda de verdade
não é quando eu ouço uma mensagem de alguém, é quando eu resolvo pregar para mim mesmo. É quando eu decido pregar para mim mesmo. É o que essa mulher fez. Porque ela já havia colocado expectativas em muitos lugares, mas nada havia produzido solução, até que ela ouviu falar sobre Jesus e decidiu pregar para ela mesma, e ela disse: se eu tão somente tocar na sua veste, eu serei. Ela está falando com quem? Está falando com quem? Com ela mesma. É quando a gente prega para a gente, é quando a gente olha no espelho e a gente diz para a gente mesmo aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer, mas que a gente não tem mais coragem de fazer. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Achados e perdidos na Bíblia, lembra dessa? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Jesus conta a história de achados e perdidos. Uma moeda que foi perdida, uma ovelha que foi perdida e um filho que foi perdido. E o texto diz que um filho resolveu gastar absolutamente toda a herança que recebeu do seu pai num país estrangeiro, com meretrizes. E depois de ficar na sarjeta, não tendo o que comer, foi dado a ele um emprego de alimentar os porcos. E ali, enquanto ele alimentava os porcos, ele desejou comer a lavagem e as alfarrobas que os porcos comiam e não podia comer. Até que, repita comigo, até que ele resolveu pregar para ele mesmo. Porque o texto diz que ele falou: tornar-me-ei ao meu pai, eu voltarei e direi: pai, pequei contra ti, contra os céus, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me tão somente como um dos teus empregados. Ele estava falando com quem? Com quem? Com ele mesmo. Então, quando a gente prega para a gente mesmo, a nossa vida muda, porque tudo que a gente precisa para ter uma vida nova não é somente crer, porque a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos de um posicionamento diante da fé que nós temos. A notícia boa é que Deus colocou essa palavra no meu coração, e se Ele colocou ela no meu coração, Ele trouxe você aqui para você ouvir e hoje ter uma transformação na sua vida, no nome de Jesus. Eu creio. E ele disse: eu creio, mas me ajude a vencer as minhas dúvidas. Porque quantas são as vezes que, mesmo sendo um homem de Deus, eu tenho dúvidas sobre as promessas do Senhor na minha vida? Quantas vezes, mesmo sendo um homem e uma mulher de Deus, nós temos medo, porque a Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 12, que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Te farei um homem grande, abençoarei quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Deus falou para ele o que todo mundo gostaria de ouvir. Você imagina se Deus fala para mim: eu vou abençoar quem te abençoar, e eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Você sabe o que ia acontecer? Todo mundo ia querer me abençoar, porque se me abençoasse, ia ser abençoado. Concorda comigo, sim ou não? E quem não me abençoasse? Ia passar sufoco. E Deus falou isso para ele. E quando ele foi, ele estava em Padã Arã, quando ele foi para Canaã, quando chegou na metade do caminho, uma seca terrível abalou, e ele falou: meu Deus, esses animais vão morrer. Abraão, ele tinha aproximadamente 2.000 pessoas com ele, ele já era um homem próspero, e ele falou: pelo amor de Deus, eu não posso ficar aqui em Gerar. Desceu para o Egito. Quando ele desceu para o Egito, ele olhou para Sara e ele falou assim: você é linda demais. Sabe quantos anos Sara tinha? Sabe quantos anos Sara tinha, queridos? Ela tinha 65 anos de idade. E Abraão falou para ela: você é linda demais. Olha para sua esposa aí. Se ela tem 65, ela vai ficar toda cheia agora. Sara tinha 65 anos de idade e Abraão falou: meu Deus, você é linda demais. Se sua esposa tem 65 anos, agora você sabe exatamente o que Abraão falou, né? E a Bíblia fala que ele teve medo. Ele teve medo e ele disse para ela: olha, por favor, quando eles descobrirem que você é minha esposa, eles podem me matar. Peraí, mas Deus não prometeu que ia amaldiçoar quem te amaldiçoasse?
É nesse momento que a gente esquece o que Deus falou, que a gente esquece as promessas, que a gente é tomado pelo medo. Eu estou falando do pai da fé. Não estou nervoso não, pastor, fica tranquilo. Eu estou falando do pai da fé, a coluna vertebral de Hebreus no capítulo 11. Se Abraão teve medo, você acha que você não vai ter? Se o pai da fé errou, você acha que eu não vou errar? Se Abraão fez coisa errada porque o medo o dominou, você acha que você não vai agir assim também? Ninguém é super-homem, ninguém consegue estar bem o tempo inteiro, e eu me coloco muitas vezes no lugar desse pai, porque eu, quando casei com a minha esposa, o meu maior sonho era ter filho, e logo depois que a gente casou, sabe, eu coloquei expectativas de que a gente poderia ter um filho. Sabe o que aconteceu no primeiro ano, pastor Jefferson? Nada. E se é que você me entende, eu estava fazendo o dever de casa. E no segundo ano eu falei, eu acho que a gente está trabalhando pouco, a gente tem que trabalhar mais. E a gente começou a trabalhar mais. E você sabe o que aconteceu no segundo ano? Nada. E eu falei para ela, eu acho que a gente tem que entrar num propósito de oração, a gente tem que entrar num propósito de jejum, a gente tem que começar a subir o monte, a gente tem que começar a ir para a intercessão. E você sabe o que aconteceu no terceiro ano? Nada. E no quarto ano a gente falou, é alguma coisa, deve ter algum pecado, vamos buscar o pastor, vamos procurar o que é isso, pelo amor de Deus. Isso é que aconteceu? Nada. E quando chegou no quinto ano, a gente procurou o médico, porque a gente já tinha orado, a gente já tinha jejuado, a gente já tinha ido no monte, a gente já tinha ficado com fome, a gente já tinha enchido a barriga, e a gente foi no médico, o médico começou a passar exame, e a gente começou a fazer exame. Eu falei para o pastor Crivso, para o evangelista Crivso hoje, eu ia no médico e, sinceramente, constrangimento, e não é constrangimento por você ter que ir no médico e ter um problema, é constrangimento que você passa, porque eu fui submetido a alguns exames que são desconfortáveis, como por exemplo um espermograma. Eu me lembro que eu fui numa cidade fazer um espermograma, e quando eu cheguei lá, todo sem graça, porque você, obviamente, tem que colocar aquele negocinho dentro do potinho para fazer o exame, irmão, e tinha que fazer o exame lá no laboratório. Quando eu cheguei lá no exame, todo sem graça para fazer, a irmã da recepção, pastor, paz do Senhor, eu falei, meu Deus, falei, sangue de Jesus tem poder, Senhor. Pastor, o que o senhor está precisando para te ajudar aqui na frente de todo mundo? Mas são coisas que homens e mulheres de Deus também passam, queridos. E eu tive que passar por aquilo. E a gente começou a fazer exame lá em casa, tem uma pasta desse tamanho assim, ó. Desse tamanho assim de exame que eu e a minha esposa fizemos. E no 6º ano o filho não veio. No 7º ano o filho não veio. No 8º ano o filho não veio. E a minha esposa olhou para mim e falou, meu filho, todo mundo tem filho menos a gente. Eu falei para ela, peraí, todo mundo é muita gente. Repita comigo, todo mundo é muita gente. Não, todo mundo é muita gente. Se tiver na hora você me avisa aí, pastor Jefferson. Todo mundo é muita gente. Eu falei, não, deve ter gente que não tem filho. Não é possível. Aí eu falei para ela, Carla, a Bíblia fala de um texto que Isaac obedeceu ao Senhor, e num momento de deserto, naquele ano, para cada semente que ele plantou, ele colheu no deserto a 100 por 1, 100 vezes mais. Eu falei para ela, dar fruto num solo fértil é mole, difícil é dar fruto no deserto. Eu falei para ela, a gente vai começar a se reunir aqui na igreja, porque deve ter gente igual a gente aqui. Falei para ela. Ela fala, todo mundo tem filho na igreja, amor. A gente vive estando chamado para ir para o aniversário. Cada vez que a gente esperava a barriga encher, o que vinha era o ciclo menstrual. Todo mês, irmãos, durante 10 anos. Repita comigo, 10 anos. Você nunca vai saber o que é isso, a não ser que você já tenha passado por isso. 10 anos você colocando expectativa e esperança e não vinha. E eu disse para ela, nós vamos se reunir aqui na igreja. E eu comecei a falar na igreja, olha, nós vamos criar um grupo de apoio aqui a pessoas que têm dificuldade em engravidar. Pessoas que queiram falar sobre adoção.
E ela falava assim pra gente, pra mim: amor, mas como é que a gente vai ser líder de um grupo se a gente não tem filho? Eu falei: nós somos propriedade para falar sobre isso, que nós não temos filho. Tudo é a forma como você vê a vida. Mas eu não tenho. Pois é exatamente por causa disso que eu sou propriedade para falar. E eu conversei com ela sobre a possibilidade da gente adotar uma criança. No primeiro momento ela não se sentiu tão confortável. Eu, como já havia sido adotado, a minha mãe foi embora quando eu tinha 8 meses. O meu pai foi embora quando eu tinha 8 meses que eu nasci. Então, para mim, da barriga ou do coração, até que um dia ela decidiu, nós fomos no fórum, nos inscrevemos. Na primeira reunião que a gente fez na igreja, deram 12 casais. E eu falei: olha aí, ó, esse pessoal aí é igual a gente aí, ó. Esse pessoal aí é aquele grupo que está para fora do todo mundo. Na segunda reunião deram 18 casais e a gente começou a estar perto de gente que estava vivendo a mesma situação que a gente estava vivendo, e isso colocou em nós humanidade. A gente começou a perceber que a gente não estava sozinho, que a gente não era mais um, que a gente não estava sendo excluído, que não era um castigo de Deus. E a gente começou a ser cura um para os outros. Até que no dia 6 de junho de 2018, eu recebo uma mensagem no meu celular, direto do Ceará, dizendo para mim: o seu filho nasceu. Ele não veio da barriga, mas veio do coração. O Tito, o nome dele é Tito Lemos. Ele é a cara do pai, ele é louro, igual a mim assim. Coisa mais linda do mundo. Maraísa, se puder botar uma foto dele lá depois para o pessoal ver. Cara do pai, gente, coisa mais linda. E a gente descobriu que nem sempre na vida as coisas são como gostaríamos que fosse, mas isso não me impede de me posicionar e de crer e continuar avançando, de que Deus em Cristo vai sempre nos conduzir em vitória, em triunfo. Não é porque a vida me deu limões que eu vou viver amargurado e fazendo careta. A gente resolveu fazer uma limonada. A gente resolveu olhar o lado bom da vida. A gente resolveu dar fruto no deserto. E quando o Tito veio, eu disse para ela: é possível dar fruto no deserto, desde que permaneça com a esperança inabalável. Eu queria que você ficasse de pé. Se o ministério de louvor puder subir. Eu queria orar com você, se o pastor Jefferson me permitir. Porque eu sinceramente não acredito que Deus me trouxe aqui à toa. Eu não acredito que eu vim de Cabo Frio apenas para compartilhar uma mensagem com você. Eu creio com toda a minha força que Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer de volta para o seu coração a esperança que talvez tenha ido embora. Porque mesmo servindo a Deus, sendo um oficial da igreja, um pastor, eu vivi dias de inverno na minha vida, dias onde eu orava e eu não tinha resposta de Deus, assim como a Bíblia fala sobre os 40 salmos que Davi escreveu, porque dos 150 salmos da Bíblia, Davi escreveu 40, e 80% dos salmos que Davi escreveu, eu estou falando do homem segundo o coração de Deus, Davi está falando: não aparte de mim a tua face, não escondas de mim o teu rosto, apressa-te em me socorrer. No Salmo 27, Davi escreveu, e ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem temerei? Quando os meus inimigos se levantam contra mim, eles tropeçam e eles caem. E a gente vê Davi escrevendo o Salmo 23, que é dividido em 3 partes. A primeira parte, Davi exaltando o seu Deus e declarando o quanto ele é poderoso, o quanto ele é forte, o quanto ele é grande, o quanto ele pode. Mas quando chega na metade do Salmo, é como se Davi abrisse os olhos e não tivesse mais num culto como esse, sim na segunda-feira, sendo afrontado, envergonhado, humilhado diante do gigante, e ele diz: Deus, onde tu estás? Ele diz: não aparte de mim a tua presença, não escondas de mim a tua face, Senhor.
Levanta-te, Deus, apressa-te em me socorrer. É quando Davi resolve ser sincero diante de Deus, porque Deus não tem problema com sinceridade, Deus tem problema com hipocrisia, Deus tem problema com mentira, Deus tem problema com gente que usa capa, que quando ora, fala em mistério, fala em língua, diz, eis que te digo, que usa palavras robuscadas. Com esse tipo de gente, Deus tem problema. Não com pessoas que lançam a capa, não com pessoas que rasgam o seu coração e se lançam diante dele. Porque na vida, todo mundo em algum momento pode até pensar em desistir. E aí, pastor, então você está dizendo que em algum momento não é errado eu dizer que eu pensei em desistir? Eu vou dizer para você um exemplo de um homem que pensou em desistir num dos momentos mais difíceis da vida dele. Ele pensou em desistir num lugar chamado Getsêmani, quando aquilo que o profeta Isaías declarou estava prestes a acontecer. Todos os nossos pecados iriam recair sobre ele, e por 3 vezes aquele homem, o filho de Deus, ele disse, Pai, se houver um jeito, alguma maneira, me tira daqui. Foi Jesus. E você imagina Pedro, Tiago, João, quem sabe ouvindo ele falar, e Jesus se pensasse, meu Deus, eu não vou falar isso alto, porque se Pedro pensar, se Pedro imaginar que se eu estou aqui fragilizado, você sabe qual foi a reação de Jesus? Ele não teve medo ou preocupação com que as pessoas que estavam ao lado pudessem pensar, porque ele sabia que quem está do lado não pode fazer nada, somente um pode fazer, que é Deus. E a notícia boa é que ele está aqui nessa noite. E o Salmo 27, ele termina a terceira parte, no versículo 13. Depois de dizer, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, depois de clamar e pedir, Senhor, socorre-me, apressa-te em me tirar daqui. Você sabe como termina o Salmo 27? Davi pregando para ele mesmo, porque a nossa vida muda quando a gente prega para a gente. Davi então ele diz, eu tenho muitos motivos para perecer. Sim, eu tenho muitos motivos para perecer, sem dúvida, se não cresce que verei a bondade do Senhor. E ele especifica o tempo na terra dos viventes. E agora Davi começa a pregar para ele dizendo, ei Davi, espera no Senhor, confia nele, ele fortalecerá o teu coração. Aleluia. Feche os seus olhos, feche os seus olhos.